Olha lá, se você é psicólogo e está perdido aí no teu consultório, seja ele online ou presencial, porque você não consegue ter ali uma melhora no teu sistema de captação de clientes, fica comigo nos próximos minutos desse vídeo, porque eu vou te ajudar a melhorar a tua estratégia para captar clientes com uma simples explicação aqui que eu tenho certeza que vai explodir tua mente. Eu não sou coach, tá bom? Calma, calma. Meu nome é Otton Júnior, sou psicólogo clínico e ajudo outros psicólogos a viver de psicologia clínica. Então talvez tu tenha um sentimento atual de frustração, porque você já tentou implementar alguma estratégia ali para melhorar a tua captação de clientes e viu que o resultado não foi esperado, não foi como você gostaria que fosse. Ou talvez você esteja iniciando nessa jornada de psicologia clínica, né? Você está ou num processo de transição de carreira, ou você é um recém-graduado, mudou de status, né? Saiu de estudante para desempregado. Eu já passei por isso. Calma que vai dar certo, calma que vai dar certo. Então não se preocupe, porque eu já me senti assim. Esse sentimento não é uma experiência particular, única e exclusiva tua. Não. Todo mundo que começa algo novo passa por esse tipo de ajuste. E na psicologia clínica não é diferente. Aqui nesse vídeo eu estou falando especificamente sobre um problema. Acho que eu tenho um cílio aqui dentro do meu olho. E o problema é a captação de clientes. Então, como é que se faz para captar mais clientes? Porque se você quer viver de psicologia clínica, você precisa de clientes. Todo negócio sobrevive, toda profissão sobrevive de cliente. E para você entender isso, portanto, a primeira coisa que eu quero conversar aqui com você, quero para a gente bater um papo mesmo, como se fosse uma conversa, não é aula, não é dica rápida, não é como fazer, né? Tá esperando isso, sai fora do vídeo, parte para outra. A ideia é que a gente conversar para poder você mudar o teu entendimento. Então a primeira coisa que eu gostaria de perguntar para você é qual é a definição de trabalho? Então me diga aí, quando você define uma profissão, qual é esta definição? Pensa aí. Aí talvez venha a voz do Mário Sérgio Cortella na tua cabeça dizendo assim: trabalho vem do latim tripalium, que significa tortura. Então toda vez que tu vai trabalhar, então é uma tortura por conta desse significado. Ou então tu está dizendo assim: Otton, trabalho é sentido da vida, trabalho é propósito. Não viaja, né? Nem uma coisa nem outra. Eu vou te dar uma simples definição de trabalho e essa definição vai te ajudar a alavancar, a melhorar o teu processo de estratégia para você conseguir captar mais clientes. E o que significa trabalho? Uma profissão, um trabalho é basicamente algo criado para resolver um problema concreto que existe no mundo. Então todo trabalho aparece, surge na realidade, surge no mundo, surge na vida para resolver um problema concreto. Então o médico ou a medicina surgiu para resolver um problema concreto. Qual é o problema concreto? A saúde. A veterinária, a saúde dos animais. A medicina, a saúde dos homens. O pedreiro, o arquiteto, o engenheiro, para construir, resolver problemas de construção, de moradia. Então, os exemplos são ad infinitos, né? Por que você acha que atualmente nós temos vários coaches, vários mentores? Porque nós temos uma crise de orientação. Então, nós estamos num momento da história da humanidade em que há uma crise de orientação. A despeito de várias informações, as pessoas estão desorientadas. Então, esse é o paradoxo da contemporaneidade. Mas o coach, por exemplo, não é uma exclusividade da contemporaneidade, né? Lá na Grécia Antiga a gente já tinha um coach, né? Aristóteles foi coach do Alexandre o Grande. As pessoas que gostam do Aristóteles vão agora me apedrejar, né? Vão sair do vídeo. Tu é doido, Otton? Por que tu está dizendo que Aristóteles era coach? Não, Aristóteles foi preceptor do Alexandre o Grande, né? Mas ele ensinava outras disciplinas. Ensinava filosofia, a ética, a ciência, a política, né? Então eram outras disciplinas a partir de uma outra perspectiva que a gente chama de educação liberal. Então, a partir dessa definição de trabalho,
de definição de profissão, que é algo criado para resolver um problema concreto no mundo, e essa definição é joinha, tá bom? Essa definição é fofinha, essa definição vai clarear a tua mente, essa definição inclusive merece um like aí no vídeo. Se tu ainda não deu um like no vídeo, dá um like no vídeo. Então, quando você entende que trabalho significa resolver um problema real e que ser psicólogo é um trabalho, ser psicólogo é uma profissão, então a pergunta que você tem que se fazer é: qual é o tipo de problema concreto, real, que eu desejo resolver, já que sou psicólogo e já que esta é a minha profissão? Então, quando você começa a responder, a pensar nesse tipo de resposta, então você vai melhorar a tua estratégia de captação de cliente. Porque não adianta nada você comunicar, você anunciar que é psicólogo, se você não anuncia que tipo de problema você resolve enquanto psicólogo. Qual é o problema que você resolve utilizando a ferramenta da psicologia? Qual o problema concreto, qual o problema real no mundo que você resolve utilizando a ferramenta da psicologia? Se você não tem isso na tua comunicação, não adianta. Você vai fazer um post, agenda aberta, e vai ficar esperando o cliente chegar no teu consultório. E efetivamente não vai ser nada funcional. Eu, quando comecei no consultório, eu comecei lá em 2017, eu comecei imaginando que eu fosse falar acerca de sentido da vida. Vamos falar sobre sentido da vida. Por quê? Minha abordagem de origem é a logoterapia e análise existencial. Então, o Viktor Frankl fala sobre sentido da vida. Então, eu falei, poxa, massa, né? Eu tive uma oportunidade aqui de começar o consultório por uma circunstância da vida. Qual era a circunstância? Eu estava desempregado. Então, surgiu uma oportunidade de eu iniciar o consultório. Eu falei, maravilha, eu vou falar sobre o sentido da vida, tudo que eu sempre quis. Legal, show de bola, as pessoas agora vão ter muita consciência sobre o sentido da sua vida. E quando eu fui atendendo as pessoas, à medida em que eu fui atendendo as pessoas, eu fui percebendo que tinha outra demanda surgindo diante dos meus olhos. E a demanda já lá em 2017 era a ansiedade. Eu falei, poxa, eu quero falar de sentido da vida. Quando é que vai chegar a sessão que eu vou falar de sentido da vida com essa pessoa? Essa pessoa está falando só de ansiedade. Isso começou a me gerar uma crise. Eu falei, não, velho, eu tenho que mudar aqui esse negócio, eu tenho que mudar alguma coisa, né? Eu tenho que entender que a minha profissão não é segundo o meu gosto, mas segundo problemas concretos, que eu vou precisar ajudar a resolvê-los, né, com a ferramenta da psicologia. E a partir daí eu fui me interessar então em estudar mais sobre transtornos de ansiedade, essa coisa toda, parará. E inclusive eu comecei a comunicar, a divulgar nas minhas estratégias de captação de cliente esse problema concreto real que eu resolvo, que é ansiedade. Olha só. Só que eu estou te falando aqui, eu estou resumindo em 2 minutos de vídeo. Só que na verdade esse processo demorou uns 2 anos. Em 2019 eu comecei a falar sobre ansiedade. E inclusive depois de 2 anos, mais ou menos, falando sobre ansiedade, foi que eu viralizei lá no Instagram. Cheguei a bater 100 mil seguidores lá no Instagram. Teve mês da viralização, ali nos períodos de viralização, teve meses ali que eu atingi 3 milhões de visualizações nos meus conteúdos. Então é só um perfil pequeno. Eu viralizei ali mais ou menos, eu tinha umas 9 mil pessoas, ainda não tinha atingido 10 mil. Viralizei uma vez, fui até uns 20 mil, viralizei 2 vezes, fui até uns 100 mil. Por quê? Porque eu ajustei esse processo de comunicação. Então eu comecei a esclarecer que eu trabalhava com ansiedade, eu comecei a comunicar isso. E isso me ajudou nas estratégias de captação de clientes. Então, isso mudou. Esse processo demorou aí 2 anos para eu fazer isso. Mas eu estou compartilhando contigo. Espero que você consiga aplicar já no início do teu negócio ou já no momento atual em que você assistir esse vídeo. E aí você vai então ajustando as tuas estratégias de captação de cliente e melhorando esse processo.
né? Dentre as estratégias mais clássicas de captação, nós temos os anúncios pagos, seja no Facebook, ou seja de Google Ads, nós temos as parcerias com outros profissionais ou empresas, nós temos as indicações e nós temos a própria produção e criação de conteúdo. E atenção que isso daqui é muito importante. A partir desse insight de trabalho e de melhorar a tua comunicação, direcionar para resolver um problema concreto e real, então você vai precisar escolher, você vai precisar ajustar a melhor estratégia para divulgar o teu trabalho. E para você entender qual é a melhor estratégia, qual a estratégia mais sustentável para você divulgar e aumentar cada vez mais e alavancar cada vez mais a tua possibilidade de captação de clientes, eu recomendo que você assista esse vídeo que está aparecendo aqui na tela, porque nele eu dou a minha percepção de qual é a estratégia mais sustentável para você alavancar e conseguir ter aí uma agenda cheia. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, porque aqui a gente fala de ajuda para outros psicólogos clínicos manterem de maneira sustentável os seus negócios. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo.